Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Mais uma vez, é um prazer, uma alegria neste sábado estarmos aqui juntos para louvarmos a Deus. Vamos lá? 472. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Ser crente, vamos lá, né? Hoje nós estaremos lendo Êxodo, finalizando o capítulo, deixa eu colocar aqui, finalizando o capítulo 22. Vamos lá. Muito bem. Capítulo 22 de Êxodo.
Estaremos lendo o versículo 29 a 31. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. Não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois, das tuas ovelhas. 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia me darás. E ser-me-eis homens santos, portanto, não comereis carne despedaçada no campo, aos cães lançareis. Muito bem. Queridos, nós estamos chegando aqui ao final do nosso capítulo 22. Quem caminhou conosco pôde aprender juntos essa passagem bíblica. E ontem nós começamos falando desses 3 versículos da responsabilidade pessoal, que envolve aqui 3 coisas: a responsabilidade pessoal para com as coisas, aquela oferta que era dada das coisas. Segundo, a responsabilidade pessoal para com o primogênito. E terceiro, a responsabilidade pessoal do sacerdote. Muito importante isso aqui. Nós falamos da responsabilidade pessoal de levar o melhor para Deus. Ontem tratamos sobre levar o melhor para Deus. Eu falei que um cristão consciente, um homem de Deus consciente, uma mulher de Deus consciente, sempre quer dar o melhor para Deus. Sempre quer dar o melhor para Deus. Como está em Provérbios 3:9, honra o Senhor com as primícias dos teus bens. Um cristão que tem responsabilidade pessoal, não é os outros serem responsáveis por você, é você ser responsável por sua própria vida. Isso é muito interessante, que Deus, ele alertou Caim, mas não se tornou responsável por Caim. Ele mesmo disse que cabia a Caim conter a fera que estava dentro dele. Ou seja, Caim tinha que ter a sua responsabilidade pessoal. Eu falei ontem que um cristão pode ajudar o outro a ajudar num problema social, ajudar numa crise financeira. Agora, na santidade pessoal, quem deve caminhar é só você. Cada um deve tomar a sua cruz. Ou seja, você que tem que ter responsabilidade para com aquilo que é chamado de disciplina cristã. Oração, jejum, leitura da palavra, vida de consagração, piedade. Isso aí é só entre você e Deus. Não há transferência de ninguém. Isso aí é intransferível. Então, você precisa ter a sua responsabilidade pessoal. Mas tinha também a responsabilidade pessoal no caso do primogênito. Todos os pais deveriam consagrar os primogênitos para Deus. Interessante que quando a gente olha para primogênito, você tem aí essa expressão no hebraico, né? Berror, que quer dizer o primeiro filho, que quer dizer o filho mais velho. E nós sabemos que esse ato, dessa responsabilidade, estava ligada à libertação que Deus concedeu para Israel lá no Egito. Ou seja, quando Deus pedia que se consagrasse, que se separasse, o primogênito, na verdade, estava ligando ao grande livramento que foi ocasionado pelo poder de Deus lá no Egito, quando Deus libertou Israel. E como teve a morte de todos os primogênitos de Faraó, então agora era responsabilidade de cada pai judeu consagrar o primogênito, separar, para que aquele momento nunca fosse esquecido. É claro que tem-se posteriormente a lei do resgate, e os estudiosos dizem que os levitas passaram a figurar como todos os representantes do povo de Deus nessa missão tão gloriosa. Então você tem aqui agora a responsabilidade do consagrar-se, consagrar os primogênitos para não se esquecer do grande livramento que foi dado pelo poder de Deus lá no Egito, né? Nós podemos analisar aqui Êxodo, vamos ver aqui, capítulo 13, abra sua Bíblia comigo, verso 2 e o verso 13. Santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu.
verso 13. Leia comigo, está escrito assim. Verso 12 e 13. Apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre e tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta resgatarás com o cordeiro, e se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Então você tem aqui a lei que era dessa consagração. Se a gente ler 23, 16, 19, está escrito assim, olha, e a festa da saga dos primeiros frutos do trabalho que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. Verso 19, as primícias e os primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Então, perceba que pela leitura bíblica era responsabilidade dos pais manterem a consagração dos primogênitos, apontando para aquele momento memorável que Deus libertou Israel e protegendo todos os primogênitos, os quais agora deveriam ser consagrados ao Senhor. Mas, como nós já falamos, poderia haver essa lei do resgate, conforme nós acabamos de mencionar. Ok? E alguns estudiosos dizem que os levitas depois passaram a figurar no lugar de toda a nação de Israel. A segunda coisa, aliás, a terceira que nós temos aqui é no tocante aos sacerdotes. Vamos lá para o texto, olha o verso 31. E ser-me-eis homens santos, portanto, não comereis carne despedaçada no campo, aos cães os lançareis. Preste atenção. Primeiro nós temos a responsabilidade pessoal no sentido de levar o melhor para o Senhor. A responsabilidade pessoal de consagrar os levitas em lembrança ao que Deus fez, protegendo os primogênitos da morte do anjo que haveria de passar. E em terceiro lugar, agora você tem a responsabilidade aqui dos sacerdotes. E qual era a responsabilidade? O texto é bem claro, no verso 23. E ser-me-eis homens santos. Só que essa expressão aqui, antes, ela era para todo Israel. Todo Israel deveria ser santo. Antigamente, a comunidade de Israel era chamada de sacerdotes. Vamos ver isso em Êxodo 19, verso 6. Olha o que nos diz a palavra do Senhor, falando de todo Israel como sacerdote. Está assim, ó. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus queria que todo Israel vivesse uma vida como um sacerdócio. Mas o próprio povo pediu para que Moisés figurasse como um representante deles perante Deus. Daí veio a função do sacerdote, do intermediário, do intermediador. Mas a princípio Deus colocou toda a nação como sacerdote, como proclamadores da palavra do Deus Todo-Poderoso. Então é importante que cada irmão, que cada irmã, que cada líder, que cada servo de Deus saiba disso. Deus nunca quis criar apenas um homem, dar poder apenas para uma pessoa para que ele fosse intermediário em alguém. E isso vai ser resgatado com Jesus Cristo. Vamos analisar 2 Pedro, aliás, 1 Pedro. Vamos lá, 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9, está escrito assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A partir de agora, toda a nação, todo o povo tem a missão sacerdotal. Isso foi resgatado com Cristo Jesus. Mas a responsabilidade aqui é que todos deveriam ser santos. Olha aí, o verso 30 diz assim, aliás, 31, e ser-me-eis homens
santos. Todos deveriam, em especial esses sacerdotes. É interessante que quando você atenta aí para essa expressão, ser-me-eis santos, kodesh, quer dizer separado, quer dizer consagrado. Essa separação não era apenas por causa de um título, por causa de uma função, mas é porque Deus, ele desejava santidade de todos, do povo, do pai, da mãe, do filho, do irmão, da irmã. Todos deveriam ter uma vida de santidade plena, consagrada para o Senhor. É isso que Kodesh quer dizer. Esse Kodesh aí é posto à parte, é consagrado para o Senhor. Nós vamos ver aqui Levítico 19, verso 2. Olha o que é esse consagrado. Por isso nós cantamos o hino Minha Vida Seja Assim. Fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, eu sou santo. Essa santidade aqui é uma responsabilidade pessoal. Ninguém deve provocar santidade em você. Isso é o Espírito Santo, e você mesmo deve ter um compromisso de estar consagrado, separado para Deus, não praticando coisas indevidas. Olha, quando ele diz sereis consagrado, é posto à parte. Sereis consagrado quer dizer é separado. Todos deveriam ter uma vida santa. Em destaque, o sacerdote. Ele também deveria ter a sua vida santa. Mas não era apenas o sacerdote, não era apenas o sumo sacerdote. Toda a nação de Israel precisava ter uma vida santa, precisava ter uma vida justa, precisava ter uma vida adequada, afinada, ajustada nos parâmetros bíblicos, ok? Então a Bíblia está dizendo aqui no verso 19, toda a congregação de Israel precisa ser santa. Ora, se nós somos chamados por Cristo para viver o Evangelho, nossa vida tem que ser diferente. Nós temos que estar à parte, nós temos que estar separados do pecado. Há muita gente que não quer levar isso em consideração. Jesus disse em Mateus 5,20, se a nossa justiça ela não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Como é que eu digo que sou salvo, que sou santo, que sou crente, que tenho Deus e a minha vida ainda tem o mesmo padrão do mundo? O meu comportamento ainda é um padrão mundano. É prova de que o Evangelho nunca entrou na minha vida, é prova de que eu não sou transformado. A minha vida de consagração, ela tem que falar mais alto do que qualquer comportamento de um ímpio. Ora, se o meu comportamento como cristão está no mesmo nível do ímpio, eu estou provando que, na verdade, eu não sou transformado. Mateus 3,8, João Batista pregava e dizia, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa mesma tonicidade, ela foi falada por João Batista, quando os soldados perguntaram, e nós? Ele diz, vocês devem se contentar com o que vocês ganham. Todos que viam a João Batista, ele dizia, esse comportamento não deve estar na vida de vocês. Malaquias 3,18 diz, e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e ao que não serve. Se a comunidade de salvos, se a igreja não fizer a diferença por uma vida consagrada, é sinal de que essa comunidade, de que essa igreja, ela não pertence a Jesus Cristo. Jesus, ele deixou bem claro em Mateus 5, 14 a 16. Nós precisamos ser sal e precisamos ser luz nesta terra. Isso reflete a nossa vida de santidade, o nosso comportamento. Então, se eu não vivo como um cidadão dos céus, que agora eu estou em Cristo, a minha natureza é outra, o meu país é outro, está claramente provando que eu não estou em Cristo Jesus. Então, essa santidade não é apenas em roupa. Tem pastor pentecostal que pensa que é só em roupa. Não, essa santidade é no trato, essa santidade é no negócio. Vocês sabiam, quando você lê Levítico 19, ele diz, fala a toda a congregação que Deus quer que seja santo. Se você prosseguir lendo, observem bem, olha o que é santidade aí, olha, não furtareis, não mentireis, a partir do verso 11 de Levítico 19, não furtareis, não mentireis, não useis de falsidade,
não jurarei falso pelo nome do Senhor, não profanarás o nome do Senhor, não oprimirás, não roubarás a paga do jornaleiro, não amaldiçoarás o surdo, não colocarás tropeço diante do cego, não fareis injustiça, não aceitareis o pobre, nem respeitarás o grande, com justiça julgarás, não andarás como mexeriqueiro, não te porás contra o sangue do teu próximo, não aborrecerás o teu irmão. Veja que não usarás 2 pesos e 2 medidas. É isso aqui que é santidade. A santidade, ela envolve todos esses atos aqui. Às vezes tem pessoas, e até irmãos que eu conheço, que andam com a roupa que nem eu estou bem aqui. E não é o contrário. Ele anda com roupa até bem aqui, abotou até aqui, certo? Abotou até aqui assim, como eu estou fazendo aqui. Ele abotoa porque ele acha que o Senhor Deus não pode ver ele sem isso aqui. A Bíblia diz lá em Hebreus 4,13 que tudo está nu e patente diante dos olhos do Senhor. Ou você acha que quando Deus olha para mim, ele só vê essa roupa, ele não é capaz de passar o seu olhar por elas? Tudo está claro diante dele. Santidade, gente, envolve o caráter, envolve o comportamento. Sabe quando é que você sabe que um crente é santo? É aquele crente que é justo, é aquele crente que não fala mal do seu próximo, é aquele crente que quer que a justiça prevaleça, é aquele crente que compra e vende o produto que comprou na medida certa, é aquele crente que não usa 2 pesos e 2 medidas, é aquele crente que não é de 2 palavras. É isso que é santidade. Nós temos que rever esse conceito de santidade. E é claro, se eu tenho santidade, eu vou vestir uma roupa que glorifica a Deus. Se eu tenho santidade, eu vou até comer algo que, na verdade, promova a minha santidade. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, isso aqui é muito sério. Por que é muito sério? Porque nós podemos analisar que a santidade, ela está em nós. E quem tem santidade tem bom tratamento. Quem tem santidade tem respeito. Quem tem santidade não é fuxiqueiro, não é mentiroso, não é linguarudo. É um comportamento que o mundo vai olhar para nós e vai dizer assim, eles são diferentes. Eles são diferentes. Diferente no andar, diferente no falar, diferente no viver, diferente no negociar, diferente em tudo. É isso que nós precisamos entender à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Portanto, medite nisso